E outro projeto que me deixa muito feliz, e já participo dele há quase 10 anos, é o Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia, é mais ou menos um ano bíblico que leva 3 anos, né? É um triênio bíblico, porque é um capítulo por dia. Eu penso que é até melhor porque você lê com mais calma, com mais atenção, né? É, nem sempre 3 capítulos dá tempo de ler de manhã cedo, por exemplo, né? Então, já estamos aí na terceira fase desse projeto, já lemos a Bíblia 3 vezes ao longo desses quase 10 anos e tem sido uma bênção. E o capítulo que eu escolhi para a gente meditar nessa noite, para a gente refletir essa noite, na verdade são 2 capítulos. Um deles, nós que estamos fazendo o Reavivados por Sua Palavra, passamos faz pouco tempo, poucos dias, que é Juízes 17. Eu estava refletindo hoje com que outro capítulo da Bíblia eu poderia fazer uma correlação, uma ponte, para extrair reflexões de um capítulo do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. E, curiosamente, são 2 capítulos 17. Um é Juízes 17 e o outro é Atos 17. E vocês perceberão as diferenças e semelhanças ao nós lermos, refletirmos, analisarmos alguma coisa desses 2 capítulos. Então, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Juízes 17, e nós vamos ler aqui alguns versos para nossa reflexão. Juízes 17, e mais tarde um pouco iremos para Atos 17. Interessante que aqui, em alguns capítulos, 18, por exemplo, já começa assim, né? Naqueles dias não havia rei em Israel. É uma forma de dizer que a coisa estava bem feia ali, né? Não havia obediência à lei, a situação estava caótica, né? E vocês perceberão no 17, como também em outros capítulos, né? Que realmente o povo estava muito corrompido, muito longe de Deus, e praticando coisas assim abomináveis, né? No 17, a gente lê o seguinte: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim, ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte, dedico esta prata ao Senhor, Deus, ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. 2 imagens, portanto. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Eu quero que os irmãos comecem a perceber a mistura de crenças, né? Realmente a bagunça que estava acontecendo por ali. Porém, o filho, verso 4, porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim, esse homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Olha o que eu falei, né? Cada um fazia o que achava mais certo. Aí o relato continua dizendo que passou por aquela região um jovem, vindo de Belém, de Judá, verso 7, era um levita, portanto, de uma tribo sacerdotal, né? Um levita, estrangeiro. Verso 8, esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém e de Judá, Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era
para ele como um de seus filhos, Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou em casa, na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Quanta coisa complicada aqui, né? Nós vemos então a transgressão direta do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás a elas, nem as adorarás. E aqui esse tal de Mica, ele não só manda fabricar duas imagens, duas estátuas, ídolos do lar, como chamavam, como ele adora esses ídolos, ele fabrica uma estola sacerdotal e simplesmente coloca o filho dele como sacerdote. Depois, quando passa um levita por ali, e vemos que também não era um levita lá essas coisas, né, porque ele aceitou dinheiro. Ok, eu vou ser o seu sacerdote, eu vou cuidar do seu santuário com essas imagens de escultura, e ele então, por dinheiro, aceita o trabalho, o ofício. Tudo errado. Deus havia estabelecido normas tão claras em sua palavra, Deus havia orientado o sacerdócio, deveriam ser descendentes de Arão, deveriam trabalhar para Deus no santuário israelita, no qual não havia imagens de fundição, de escultura para serem adoradas. Havia móveis que representavam Jesus, o candelabro, a luz do mundo, Jesus, os pães da proposição, o pão da vida é Jesus, o altar de intercessão, de incenso, Jesus é o intercessor, e lá dentro do Santíssimo, a Arca da Aliança, que representa o trono de Deus. Esses eram os móveis do santuário. Ali os sacerdotes deveriam ministrar, oficiar. E aqui nós vemos uma distorção total do sacerdócio, da adoração a Deus, e esse Mica ainda achando que Deus mesmo assim iria abençoá-lo, porque agora ele tinha um santuário e um sacerdote. É triste, né? Ver que o povo de Deus, nessa fase da história, estava bem distante de suas orientações. Agora vamos dar um salto no tempo. Séculos e mais séculos adiante, nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia ali. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 também. Fica fácil lembrar dessa correlação que eu fiz, né? Juízes 17, Atos 17. Em Atos 17, nós encontramos aqui uma história bem interessante a partir do verso 16, que é quando Paulo, o apóstolo Paulo, visita uma cidade pagã. Veja bem, Juízes 17 trata de uma história que se passou entre o povo de Deus. Aqui não, aqui a história se passa numa cidade pagã, um povo que não conhecia o Deus verdadeiro. E Paulo, então, vai para Atenas, uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga, uma cidade conhecida pela filosofia, pelos grandes sábios, né? Uma cidade de cultura, enfim, lá está Paulo. E aqui diz no verso 16 que, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Interessante, porque a palavra ressurreição, no grego, é anástasis. E eles achavam que eram dois deuses, que eles estivessem falando de um Deus, que era Jesus, e um Deus chamado, uma deusa, um Deus chamado anástasis. Na verdade, ele está falando de Jesus e da ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram Paulo ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Eram meio fofoqueiros aí, né? Gostavam só de saber das últimas, né? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos.
porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois é este que vocês adoram sem conhecer, é precisamente este o que eu lhes anuncio. Vamos analisar aqui um detalhe interessante, que é o método evangelístico de Paulo. Ele não chega ali condenando, né, aquela idolatria dos atenienses, ele não chega ali impondo a forma de pensar dele, ele começa com tato, com jeito, né? Ele observa, ele analisa a forma como eles vivem, como eles creem, e ao ver ali um altar sem uma estátua, porque eles eram tão supersticiosos que até colocaram um altar com a inscrição ao Deus desconhecido, porque vai que eles esquecem de algum, né? Então eles estavam adorando até um Deus que eles não conheciam. E Paulo disse, olha, é esse aí, o Deus que eu quero anunciar para vocês. Então ele aproveitou um elemento da cultura para fazer uma ponte, fazer uma contextualização da mensagem. E aí no verso 24 ele diz assim, notem as verdades bíblicas que Paulo vai destacar agora para esse povo, sem usar a Bíblia, claro, porque eles não criam na Bíblia, não conheciam a Bíblia. Ele começa do conhecido para eles. Inclusive, Paulo vai usar aqui um trecho de um poema lá da Grécia. Paulo era tão culto que conhecia até os poemas gregos, né? Então aqui diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, Paulo começa a pregar aqui sobre o Deus criador do universo. É uma mensagem criacionista, você percebe? Ele fala que de um só homem ele faz a humanidade. Estava falando aqui de Adão, né? Então, a mensagem é eminentemente criacionista. Há um Deus criador, ele criou a humanidade e ele povoou a terra com seres humanos que vieram a partir desse casal original. Paulo, então, começa a pregar sobre o Deus verdadeiro. Diferentemente dos deuses daquele tempo, que eram deuses distantes, que ficavam no Monte Olimpo, lá num local muito longe, que raramente se envolviam com a humanidade, olha o que Paulo diz sobre o Deus Criador. Verso 27. Para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Amém? Paulo está dizendo que o Deus verdadeiro não está longe de suas criaturas. O Deus verdadeiro, ele se relaciona, ele está perto de nós. A maior prova disso foi a vinda de Cristo pela primeira vez. Ele caminhou entre os seres humanos, ele comeu com os seres humanos, ele passou 3 anos e meio aqui na Terra, como que dizendo, eu amo vocês, eu me identifico com vocês. É diferente dos deuses antigos, como eu disse, que não se identificavam, que muitas vezes eram uma distorção de uma personalidade humana. Eram deuses que tinham inveja, raiva, ciúmes, brigavam entre si. Nada a ver com o Deus da Bíblia, né, que está muito acima de tudo isso. É o Criador do universo que se identifica e se relaciona com seus filhos. E Paulo prossegue aqui o seu sermão no Areópago. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Olha como Paulo cita agora aqui os poetas gregos, né? Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo fala do Criador, Paulo fala que o Criador se relaciona com suas criaturas, Paulo fala da origem da humanidade com Adão, Paulo fala também aqui do juízo de Deus, que Deus não vai tratar de modo impunemente os pecadores, que nós temos que nos arrepender de nossos pecados e nos preparar para a volta de Cristo.
E a prova de que Deus cumpre suas promessas e tem poder para cumpri-las é a ressurreição de Jesus. O túmulo dele está vazio. Jesus está vivo, está no céu. Qual será que foi a reação daqueles gregos atenienses à pregação de Paulo? Verso 32, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, algo em que eles não criam, né? Uns zombaram e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Tipo assim, outra hora a gente ouve você, né? Estavam desprezando Paulo. Mas, graças a Deus, aqui no finalzinho do capítulo, a gente lê o seguinte, ó. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles mais algumas pessoas. Louvado seja Deus, porque a pregação de Paulo aqui não foi em vão. Na verdade, irmãos, nunca é em vão quando pregamos a respeito da verdade da palavra de Deus, quando falamos de Cristo, da ressurreição, da volta de Jesus, sempre haverá alguém que vai ser beneficiado por essa pregação. Sempre haverá alguém que poderá ser tocado e salvo por essa pregação. Os paralelos que eu quero traçar aqui com vocês entre esses dois capítulos são os seguintes, né? Juízes 17 mostra o povo de Deus. Mostra ali um homem que conhecia a mensagem que foi dada aos profetas, sabia da história de Moisés, do povo de Deus tirado do Egito, sabia das tábuas da lei, mas mesmo assim esse homem chamado Mica ignorou a vontade de Deus e adorou ídolos e deturpou o sacerdócio. Tínhamos ali na história também um levita, alguém que tinha conhecimento, alguém que era preparado para ser um sacerdote, um líder espiritual. E, no entanto, esse líder relativizou a palavra de Deus, trabalhou por dinheiro, era mesquinho, podemos dizer assim, como há tantos hoje, né, que fazem do evangelho um negócio, que trabalham por dinheiro, não para Deus, para homens. É lamentável ver que a história se repete muitas vezes. Há pessoas que tentam colocar Deus numa caixinha para controlá-lo, querem conduzi-lo. Há pessoas que dizem, eu determino que Deus faça isso. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Pessoas que idolatram coisas, pessoas, dinheiro, posses, posições. Lamentavelmente, a parte triste da história de Juízes 17 é que aqueles que estavam cometendo esses pecados eram parte do povo de Deus. Já em Atos 17, nós encontramos pagãos ali, que, como diz Paulo, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Estavam adorando ídolos, estátuas, sem saber que estavam errados nesse ponto. E quando Paulo prega para eles, apresenta a verdade, fala do Deus Criador, que não é representado por imagens, porque isso é muito limitante, do Deus Criador que criou a humanidade a partir de um casal, do Deus que se relaciona com seres humanos, que se fez homem e morreu e ressuscitou, quando Paulo falou também do juízo vindouro, do julgamento de Deus, a maioria o abandonou, mas algumas pessoas, entre aqueles pagãos, aceitaram essa mensagem e passaram a viver essa mensagem. Sabe, irmãos, nós corremos esse risco, esse perigo, né, de ter conhecimento, saber qual é a vontade de Deus, mas por termos tudo isso e talvez termos um pensamento laodiceano de que ricos estamos e de nada temos falta, nós desprezarmos a mensagem de Deus por estar tão acostumados a ela. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, aquilo que ele deixou escrito, orientado pelos profetas, obedecer com a ajuda dele. E pode ocorrer de muitas vezes serem os pagãos que, quando ouvem a mensagem, dão valor ao tesouro e praticam e colocam em prática e seguem essa mensagem, como vimos aqui, Dâmaris, Dionísio e outros também que moravam em Atenas. Que nós sejamos sinceros como eles foram. Quando ouvirmos a palavra de Deus, possamos praticá-la, possamos vivê-la, e não ser como aqueles israelitas que desprezaram a revelação, relativizaram a palavra e passaram a viver uma religião deturpada. O que conta não é o conhecimento que se tem, mas o desejo de obedecer à vontade revelada de Deus. Que o bom Deus nos ajude a ser fiéis, obedientes, guardar seus mandamentos
e como Paulo, pregar a todas as pessoas. Não importa quem sejam, né, essas pessoas, quem sejam as pessoas, nós possamos levar essa mensagem de amor, de salvação, essa verdade imutável da palavra de Deus a essas pessoas também. Espero que esses paralelos, esse estudo que fizemos, possa ter sido de proveito para vocês, que nós possamos, como Israel moderno, imitar Paulo e não Mica. Ser fiéis como os conversos de Atenas, e não como o sacerdote levita que se vendeu por dinheiro. Deus nos ajude a ser fiéis até a volta de Cristo. Vamos terminar com uma oração? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos motivação, inspiração e também encontramos exemplos negativos com os quais podemos aprender por contraste para não fazer igual. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos a ser fiéis à Tua vontade revelada nas Escrituras, a não relativizar aquilo que está escrito, a não tentar adaptar, atualizar de forma indevida a Tua palavra, mas que possamos ser obedientes como Paulo foi, como tantos outros homens e mulheres foram, e sinceros de coração, a ponto de, quando ouvirmos a Tua palavra, nos entregarmos sem reservas e permitir que Tu operes em nós a conversão verdadeira, como aconteceu com Dionísio, com Dâmaris e com outras pessoas também ali em Atenas. Abençoa, Pai, os irmãos que estão aqui nesta sala hoje e aqueles que vão acompanhar também pelo YouTube, que as Tuas bênçãos sejam extensivas a essas pessoas e que nós possamos permanecer fiéis em meio ao mundo infiel até a volta de Cristo, porque é em nome dele que nós oramos e tudo te agradecemos. Amém.